Carta aos Romanos. No culto passado, nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 3 que Paulo, ele vivia uma vida imersa no Evangelho, que toda a humanidade, sem exceção, estava debaixo do pecado e do juízo de Deus, que é santo e abomina o pecado. Nós vimos que não há um justo. Não, nem um só. Por muito que algumas pessoas se possam achar justas, perante a justiça de Deus, a justiça dessas pessoas é como o trapo de imundícia, diz a palavra de Deus. Então nós vimos que toda a humanidade está debaixo de uma condenação justa, da qual não há escapatória possível. Mas no final do culto nós vimos também que os pecadores, eles podem ser justificados única e exclusivamente por meio de Cristo. E é a partir daqui que nós vamos continuar hoje, meus irmãos. Na nossa segunda parte do estudo, nós vamos falar sobre fé, graça, Cristo. E vamos iniciar no capítulo 4. Que vai tratar de ser justificado única e exclusivamente pela fé. Somente a fé. No capítulo 4, Romanos 4, versículo 3, diz o seguinte: porque, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Os irmãos, guardem bem esse termo, imputado. Isso vai ser importante. Vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas incircuncisão. Os irmãos lembram da explicação que tivemos no culto anterior, em que os judeus, eles se achavam distintos do resto do povo, ou seja, existiam os judeus e os gentios. Os gentios eram o resto do mundo para os judeus. E os judeus se achavam melhores por guardarem, ou pelo menos acharem que guardavam a lei de Deus, sendo que os outros de fora eram incircuncisos. Então, eles faziam essa distinção. E Paulo, após mostrar que todo mundo, fosse judeu ou fosse gentio, estava debaixo do pecado, ele usa Abraão como exemplo de justificação única e exclusivamente pela fé. E ele faz o seguinte, porque Abraão, para os judeus, era, digamos assim, o representante máximo daquilo que seria um homem justo. Só que Paulo mostra o seguinte, e a Escritura não pode ser anulada. Paulo ele mostra, sim, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que é que significa imputar? Imputar é utilizado como um termo legal. Aqui, Paulo usa o seguinte, que Abraão não era justo, mas ele recebeu justiça na sua vida. A justiça que não era dele foi colocada legalmente na vida dele. E como? Foi porque Abraão guardou a lei? Foi porque Abraão tinha a marca da aliança? Era circuncidado? Aí Paulo vai mostrar que não. Porquê? Como lhe foi, pois, imputada? Como é que ele recebe essa justiça? Foi por conta da circuncisão ou na incircuncisão? Paulo vai mostrar o seguinte, que Abraão, ele, pela própria Escritura, é dito que ele
é declarado justo por Deus, só que isso acontece antes de Abraão se circuncidar. Porque Abraão, ele é declarado justo, Gênesis 15, no versículo 5 a 7, se forem lá ver. Só que a circuncisão de Abraão só acontece anos e anos depois, quando o seu filho Ismael já tem, salvo erro, 13 anos de idade, está lá no capítulo 17. Ou seja, Abraão recebe a justiça de Deus muito antes de ele estar circuncidado, muito antes da lei. Então, só por aí, Paulo já mostra para os judeus que a justiça de Deus não depende do cumprimento de uma lei, de um cumprimento de um certo padrão de regras. Porquê? Porque senão Abraão teria alguma coisa em que bater no peito e dizer assim, eu fiz isso, por isso que eu sou justo. Paulo já mostra aqui categoricamente que, olha, a justiça que foi colocada em Abraão não foi por meio de alguma coisa que ele fez, mas foi por meio da fé que ele teve em Deus. Da fé na promessa de Deus. Abraão, não sei se todos aqui conhecem a história, mas imagino que sim, Abraão, ele recebe uma promessa de Deus, que ele seria feito pai de muitas nações, que ele teria um filho na sua velhice, e ele vai ter, faltou aqui o professor de História da Bíblia que está ali em cima, mas ele vai ter Isaac, salvo erro, aos 99 anos. Só que ele creu. Não considerou o seu corpo amolecido, nem o ventre da sua esposa Sara, que já estava amortecido também, mas creu na palavra de Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. E a mesma coisa acontece, como diz aqui Paulo, assim, olha, não é só por causa dele que essas coisas foram escritas, não. Mas essas coisas foram escritas por causa de vocês. Isso aí é escrito por nós. Quem será tomado em conta? Porquê? Nós que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nós que cremos em Deus que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor, que morreu por causa de quê? Dos nossos pecados. Dos pecados que Paulo expôs do capítulo 1 por completo. Nós que cremos em Jesus Cristo, nós somos benefeitores da mesma coisa. Nós somos beneficiados da mesma forma. Não que a gente é justo, não. Mas a nossa fé em Jesus Cristo faz com que a justiça de Cristo ela seja imputada nas nossas vidas. Nós somos legalmente declarados justos, não é por causa de alguma coisa que a gente fez, não. Nós somos legalmente declarados como justos porque Deus pega na justiça que era do seu Filho, Jesus Cristo, o Deus homem encarnado, e Ele pega nessa justiça e Ele coloca sobre a tua vida, sobre a minha vida. É só por isso. Não é por nada que nós tivéssemos feito. Isso aí não é alguma coisa que Deus resolve fazer de emergência para conseguir salvar o homem, não. Isso aí já é demonstrado desde a criação, desde o Gênesis. Desde o Gênesis, porque quando Deus diz o seguinte assim, olha, Adão, come de tudo o que está aqui, menos desse fruto aqui. Aqui no dia que você comer, você vai morrer. Estava clara ali a ordem. E Adão desobedece. Ele e Eva comem do fruto, pecam. E o Deus Santo, justo, que abomina o mal. E, meus irmãos, é muito perigoso uma coisa que é dita hoje nas ruas, que é assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus não manda o pecado para o inferno, Ele manda o pecador. Diz a palavra que Ele odeia o pecador que não se arrepende. E esse Deus Santo, que abomina o mal, que não pode ver o mal, Ele olha para Adão
olha para Eva, e em vez de fazer aquilo que ele tinha dito que iria acontecer, ou seja, matá-los ali na hora, certamente morrerás, ele demonstra misericórdia. Demonstra misericórdia fazendo o quê? A maior maldição vai sobre aquele que enganou, o homem e a mulher, e ao homem e mulher que deveriam ter morrido segundo a justiça de Deus, ele faz o quê? Ele costura vestes de pele para cobri-los. E todos aqui que são cristãos sabem o que é que significa o simbolismo de um animal morrer para cobrir a nudez do homem, certo? Ali já estava anunciado. Ali já estava anunciado aquilo que Deus iria fazer na cruz do Calvário. O seu pecado, o meu pecado, o pecado de todo aquele que é salvo por Deus, não é que ele foi esquecido, não, mas a justiça de Jesus Cristo, ela cobre o pecado dessa vida. Ela apaga o pecado, porque Cristo toma esse pecado na cruz do Calvário, para que nós possamos ser salvos. E é isso aqui que Paulo está mostrando. Sim, olha, do mesmo jeito que Abraão creu em Deus, do mesmo jeito que a fé de Abraão estava depositada única e exclusivamente em Deus, a nossa fé também, a fé salvífica, a fé que traz vida eterna, ela está completamente assente em Jesus Cristo. Não nas nossas obras. Meus irmãos, se tiver 1% da nossa fé que está apoiada nas nossas obras, nós temos um bilhete de ida, primeira classe, para o inferno. Porque a salvação é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. E então nós, sendo inimigos de Deus, Romanos 5,10, inimigos de Deus, somos reconciliados. Reconciliados pela morte de seu Filho. Aí sim nós somos reconciliados com Deus. Então, reconciliados pela morte do seu Filho, somos salvos pela vida do seu Filho. Porque Ele ressuscitou, está vivo, e essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, vai glorificar o corpo de cada um dos seus, e nós vamos morar eternamente com o Cordeiro. Nós vamos poder ver a face do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, tirou o pecado das nossas vidas, para que nós pudéssemos estar com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. E continua, próximo, por favor, explicando aquilo que nós já conversámos. Que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Lembrem-se do que está no capítulo 1. Não é que nós somos forçados a pecar. Não é que nós somos levados a pecar, não. A nossa natureza, à parte de Cristo, ela é completamente caída. Completamente. É duro ouvir isso, mas quanto mais você contempla a santidade de Deus, você vai vendo quanto mais caído você é. Só que aí, Deus, na sua grande misericórdia, diz o seguinte, Romanos 5, 15 a 16. Irmãos, eu tenho que pular alguns versículos aqui, porque senão fica bastante extenso, mas se aprouver a Deus, um dia nós vamos revisitar Romanos e continuar em mais detalhes. Mas agora, Romanos 5, 15, 16. Não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo, ele vem por uma só ofensa. Na verdade, para condenação. Só que o dom gratuito vem de muitas ofensas para justificação. Adão
Ele foi castigado, ele foi condenado, ele caiu por causa de um pecado. Nós somos concebidos em pecado, nascemos em pecado, vivemos em pecado até sermos alcançados pela graça de Deus. A justificação, ela não veio para apagar um pecado teu, não, meu irmão. Ela veio para apagar o mar de pecados que é a tua vida, que é a minha vida. Jesus Cristo, Ele vem na plenitude dos tempos, nasce de mulher, nasce sob a lei, vive uma vida perfeita, seu ministério é perfeito, não peca, muito pelo contrário. Vejam uma coisa, meus irmãos. Quando Jesus fala que o maior mandamento é amar o Senhor, todo o teu coração, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, me fala em uma pessoa que faz isso hoje, que seja por um segundo, uma fração de segundo, que ama a Deus desse jeito. E, no entanto, estava ali um homem que não tinha uma fração de segundo na vida dele em que ele não amasse a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguíamos e mais que nós não queríamos. Porque vivíamos de bom grado no pecado. Diz a palavra, e eu amo essa expressão, que nós bebíamos iniquidade como se fosse água. Aí vem Cristo. Vive a vida que nós não queremos, nem conseguimos viver. E morre por cada um de nós. Para quê? Para que a sua justiça fosse imputada nas nossas vidas. Então, se por uma só ofensa veio o juízo, por um só ato de justiça vem o quê? A graça. Por esse ato de justiça em que Deus pega o único justo, seu próprio Filho, e o dá no nosso lugar. Ele sofre aquilo que nós deveríamos sofrer. Por causa disso, por causa desse ato de justiça, vem a graça de Deus. Então, pela obediência de Jesus Cristo, muitos são feitos justos. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo não se fica por aqui, porque ele mostra o seguinte, que todo aquele que é salvo, todo aquele que nasce de novo, todo aquele que é alcançado por essa graça maravilhosa de Deus, ele não fica do jeito que está. Porque o Evangelho que salva, ele transforma. A maior parte das vezes de forma dolorosa. Porque o homem, morto nos seus pecados, ele vai atrás daquilo que ele gosta. Aí chega Deus, arranca esse amor pelo pecado, esse deleite no pecado, arranca do coração do homem, coloca um novo coração, faz viver de novo, faz nascer de novo em Jesus Cristo e passa a dar-lhe novos desejos, novas vontades. Então o Evangelho, ele não requer que você seja obediente para ser salvo, mas ele te transforma e te dá um coração obediente. Se o Evangelho requeresse que nós fôssemos obedientes para sermos salvos, nós já estávamos perdidos. Diz a palavra de Deus que não há ninguém que busque a Deus. Então o Evangelho, você ouve o Evangelho e o Espírito Santo opera na tua vida e te salva. Só que aí ele produz obediência na tua vida. E é isso que Paulo diz aqui, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É isso? De modo nenhum. Porque se nós estamos mortos para o pecado, como é que nós vamos viver dentro dele ainda? Me causa uma confusão, uma estranheza quando alguém que diz assim, eu sou cristão, eu sei que Jesus Cristo me salvou, eu sei que Ele me tirou desse mundo aqui, que esse mundo é cheio de pecado, que esse mundo é um lamaçal, uma imundícia. Mas eu vou ficar bem aqui, onde Ele me achou.
onde eu estou. Vou continuar do mesmo jeito, está tudo bem. Eu sei que Ele me salvou, glória a Deus. Vida que segue. Sou pecador mesmo. Meus irmãos, se Deus te dá uma nova vida e a tua vida antiga morreu para o pecado, como é que você ainda vive dentro dele? Como é que ainda vive no pecado? Isso é impossível. Deus, Ele pega a tua vida, te transforma, te vai cada dia mais arrancando desse mundo, vai cada dia mais te transformando, vai cada dia mais te conformando à imagem do seu Filho que te salvou. E você, às vezes com mais dificuldade, outras vezes com menos, às vezes 3 passos para a frente num dia, 1 passo atrás no seguinte, 2 no outro, para a frente. Mas você vai caminhando, seguindo as pisadas daquele que te salvou. Você vai caminhando, prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Então, aquele que é salvo, não diga aquele que é crente. Porque a palavra diz assim, crês tu que há um só Deus? Fazes bem, os demónios também creem e tremem, estremecem. Mas eu falo, aquele que é salvo, aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo, esse aí, ele vai sendo transformado à imagem do que o salvou. Então, se nós fomos sepultados com Cristo no batismo da morte, o nosso velho homem fica sepultado. Tem hora que esse cadáver que está lá no pecado, ele quer puxar a perna, trazer de volta. Existe essa luta da carne contra o espírito. Só que Deus, pela fé em Jesus Cristo, pela operação do Espírito Santo, Ele nos capacita a prosseguir dia após dia. Então, se nós somos batizados com Cristo no batismo da morte, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Não é que a gente, fui salvo, eu agora sou o melhor crente do mundo e não peco mais. Não, não é isso não. Mas cada dia nós vamos andando em novidade de vida. O Senhor vai moldando a nossa vida, transformando a nossa vida, nos fazendo deleitar-nos mais nele e não mais indo atrás das coisas que antigamente nós gostávamos, não. E quando tropeçamos, a primeira coisa que acontece é aquela angústia no nosso coração, assim, como é que eu fiz uma coisa dessas? Como é que eu desprezei aquele que me salvou, que me tirou disso? Senhor, perdoa-me. Perdoa-me e dá-me força para eu vencer isso. A nossa primeira atitude é ir a Deus. Quando antes de nós sermos salvos, a nossa primeira atitude era fugir de Deus. Hoje nós só temos o nosso Senhor. Hoje nós só temos os pés de Deus para nós nos prostrarmos. A cruz para olharmos e lembrarmos assim, Senhor, foi por mim. Dá-me força para mais um dia, Senhor. Porque não vai ser na nossa força, vai ser sempre na força que o Senhor nos dá. E glória a Deus por isso, porque se fosse na nossa força, nós já estávamos perdidos. Mas o Senhor, Ele nos sustenta. O pecado, ele não vai ter domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus. Significa o quê? Que a justiça de Cristo, como nós falámos, ela está sobre as nossas vidas. E sempre que Deus olha para a nossa vida, Ele vê alguém que foi justificado pelo que o seu Filho fez. Amém? Continua. Então, Paulo, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Paulo é insistente nisso. Isso é um processo que, dia após dia, ele tem que ser manifesto na nossa vida.
Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. Se no nosso dia-a-dia nós obedecemos ao pecado, nós não somos servos de Deus. Nós somos servos do pecado. Somos escravos do pecado. Lembram-se logo no início da aula, quando eu comentei, quando Paulo se apresenta como servo, e que a palavra lá servo, ela poderia ser utilizada como escravo. Não tem jeito. Jesus Cristo já falava assim, olha, não dá para servir a dois senhores. Ou você vai servir a um, ou vai servir a outro. Vai amar um, vai desprezar o outro. Não dá para ser remido de Deus e ser escravo do pecado. Então aqui diz o seguinte, assim, olha, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E de novo, nós não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque somos salvos. Nós não obedecemos para ganhar coisas de Deus. Nós obedecemos porque nós já temos Deus na nossa vida. E porque Ele nos leva a sermos obedientes. Porque Ele segura a nossa mão, como um pai segura a mão de um filho, e nos leva, dia após dia. E muitas vezes, aquela situação que para nós era extremamente difícil de conseguir lidar, e nós tropeçávamos e caíamos e repetíamos sempre esse erro, é Ele que nos vai levando, nos vai sustentando, e nós às vezes chegamos a um ponto assim, como é que é possível que lá atrás eu me comportava de um jeito e desse jeito estou assim? E aí a gente cai aos pés de Deus assim, Senhor, foste Tu, porque eu não conseguia transformar-me desse jeito, não. Foste Tu, foi a Tua misericórdia, foi a Tua graça. Graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, então todos nós éramos servos do pecado, por muito que nos doa admitir isso, meus irmãos, mas todos nós, todo aquele que hoje é filho de Deus, antes já foi filho do diabo. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus na vida do homem. Sem exceção. Hoje, ele obedece. Obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Hoje, se você ama a palavra de Deus, se você é um remido de Deus, hoje você ama essas coisas, porque Deus te deu esse amor no teu coração por isso. Foi Ele que te transformou, foi Ele que fez isso na tua vida. Fostes feitos servos da justiça. Feitos. Foram transformados em isso. Fomos transformados em isso. Cada um de nós. Não éramos servos da justiça. Não, nós fomos feitos servos de justiça. Como antes nós apresentávamos os nossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, como antes nós tínhamos atitudes para isso, hoje nós apresentamos os nossos membros para servirem à justiça. É aqui santificação. É esse processo de dia após dia caminharmos nas coisas de Deus, sendo santificados por meio de Cristo, sendo conformados à imagem de Jesus. Que fruto é que nós tínhamos? Porque às vezes pode passar na nossa cabeça, sim, antes, quando eu fazia aquelas coisas, pensem, irmãos, que frutos é que vocês tinham, que fruto é que eu tinha das coisas que nós nos envergonhamos agora de fazermos? Que fruto, que benefício é que tinha para a nossa vida? O que é que trazia de bom? O fim dessas coisas era o quê? Morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação
por fim, para a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, todo mundo aqui tinha um contra-cheque com o seu nome, com um salário, para ser pago. O salário do pecado era o quê? A morte. Todo mundo tinha isso para ser acreditado na sua conta. Todo mundo. Mas aí, em vez da conta chegar, recebem um presente gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Você não tem mais essa conta que tem que pagar para toda a eternidade de condenação. Não! Você recebe um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna com Jesus Cristo. E continua o processo de santificação. Quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, e nós vimos que a lei é boa, porque a lei ela apresenta a todos os homens o quão caídos eles são, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora nós estamos livres dessa lei que condena, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. E meus irmãos, só fazendo uma parte aqui. Essa coisa da letra tem muitas pessoas que pregam que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então que misericórdia, afastem-se da letra, afastem-se de ler, porque o espírito é que vivifica, o negócio é a revelação, a letra mata. Já ouviram esse papo? A letra não está falando da palavra de Deus, está falando da letra da lei. Porque a lei que está escrita, ela mostra que todos os homens são passíveis de condenação, são merecedores da condenação. Mas a novidade do Espírito, que nós falámos mais cedo, essa nos traz vida. Então, a letra, ela é boa. O problema é que você e eu não somos. Mas o Espírito vivifica aqueles que não são bons e que a letra expõe que não são bons. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, por ele me matou. Assim, a lei é santa. O mandamento, ele é santo, justo e bom. É o que nós estávamos conversando. Então sabemos que a lei é espiritual. Só que eu sou carnal. A lei vem de Deus. A lei é boa. Só que eu não sou. Eu sou... Romanos dói. Eu sou vendido sob o pecado. Porque o que faço, eu não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Ou seja, muitas vezes aquilo que nós até nem queremos fazer porque sabemos que é mau, mas a gente vai e faz. E então, tem aquela luta da carne contra o Espírito. Romanos 7, 19, 25. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Lembram-se que a gente falou que a gente está libertos do pecado, mas que de vez em quando tem aquele cadáverzinho querendo puxar a gente para baixo? Só que aí é porque nós ainda estamos num corpo caído, ainda somos carne. Então fazemos muitas vezes aquilo que não queremos. Então a gente acha essa lei em mim, que quando queremos fazer o bem, o mal está com a gente. Então, continua esse processo de santificação, de luta da carne contra o Espírito. Porque segundo o homem interior, nós temos prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Ou seja, muitas vezes nós sabemos que aquilo que estamos fazendo não é de acordo com a vontade de Deus. Mas vemos outra lei que batalha contra essa lei do nosso entendimento.
e prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. E aí Paulo, ele dá mais uma machadada e diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que te livra do corpo dessa morte. É Ele que, sendo ressurreto, também te dá uma nova vida, também te faz viver de novo. É Ele que te livra da morte eterna, que te livra dessa versão de você aqui, caída, que peca mesmo quando não quer. É Ele que te sustenta nisso, dia após dia. Então, nós, com o nosso entendimento, nós servimos à lei de Deus, a carne, à lei do pecado. E aí chegamos à parte mais maravilhosa. Depois de tanto apanharmos de Paulo aqui, nos primeiros capítulos, depois de Paulo mostrar assim, olha, a graça de Deus é maravilhosa, tudo de Deus é maravilhoso e você precisa, porque você é tudo menos maravilhoso, você é tudo de ruim. Então você precisa disso, sim. 7 capítulos que Paulo fica nisto. Chega agora assim, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Os irmãos, os primeiros 7 capítulos de Romanos, Paulo mal menciona o Espírito Santo. Chega ao 8º capítulo, ele fala mais de 20 vezes no Espírito Santo. Porquê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe porquê que você está em Cristo? Porque o Espírito Santo operou na sua vida. Foi Ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que te transformou, que te deu vida, que te regenerou, para que você sequer conseguisse aceitar a Jesus, como costumamos dizer. Não fosse a operação do Espírito Santo na tua vida, nada disso acontecia. Podia ter aqui o melhor pregador da história, ia estar pregando, como diz a palavra, para morto. Vale de ossos secos. Foi o Espírito Santo que operou esse milagre maravilhoso na tua vida, na minha vida, que te fez nascer de novo em Cristo Jesus. A inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. É por isso que o Espírito Santo ele é chamado de Consolador, porque ele traz vida, ele traz paz. Não é a paz que está no mundo não, tá, gente? É uma paz que transcende todo o entendimento, a paz de Jesus Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Isso aqui dói ouvir. Assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo deixa essa questão no ar. Vou colocar essa questão para nós, aqui hoje. Levem para casa essa questão assim, olha, o que é que está habitando em mim? É o Espírito de Deus que habita em mim? Ou eu ainda estou agarrado à minha capacidade, às minhas obras, achando que eu consigo chegar a algum lado através da força do meu braço? Vou ser justificado dessa forma perante Deus porque eu sou bom? Ou é o Espírito Santo que habita na tua vida, meu irmão? É esse Espírito Santo que habita na tua vida que te mostra assim, olha, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. É esse Espírito Santo. Se for, dá glória a Deus. Se não for, se joga de joelhos e clama a Deus. Diz assim, Senhor, és Tu que operas o querer e o efetuar. Opera isso na minha vida. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Essa expressão Abba Pai, ela já foi tão abusada para tratarmos Deus com o maior descaso. Ah não, papai, paizinho, ele faz tudo o que eu quero. A pessoa trata Deus como se ele fosse
O pai daqui, que quando a criança faz uma birra, o pai faz qualquer coisa para acalmar a criança, porque já não aguenta mais ouvir a criança gritar. Quantas vezes essa expressão é usada desse jeito? Agora, olha a palavra que está ali antes de Abba Pai. Clamamos. Pelo qual clamamos. Como é que você aborda Deus, o soberano Senhor de todas as coisas? Você trata Ele como trata teu amigo quando está combinando de ir comer um hambúrguer? Ou você clama a Deus assim, como aquele samaritano assim, Senhor, tem misericórdia de mim, não ousava nem levantar os olhos, não ousava chegar lá na frente, mas batia no peito e foi justificado. Como é que você aborda Deus? Com descaso ou com temor? Qual é o seu relacionamento com o Deus que te salvou da morte eterna? Para terminar, meus irmãos, e estamos falando em segurança, Romanos 8:18. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus irmãos, não pensem que por não terem aflições nas vossas vidas, que aí é que vocês estão bem com Deus. A palavra nos diz que nesse mundo nós teremos aflições. Mas para termos bom ânimo, porque o nosso Salvador Jesus Cristo venceu o mundo. E a glória que Ele nos prometeu, que não é nessa vida, não é nessa terra. Você não vai ter glória num mundo que odeia aquele que te salvou. Não. A glória que há de vir, que há de ser revelada na sua vida, na minha vida, que vai ser trazida por Cristo quando Ele voltar. Essa glória é muito maior do que qualquer provação, do que qualquer aflição que você possa passar nessa vida aqui, que é um sopro comparado com a eternidade. Então, toda a criação, ela geme por ver esse dia. Toda a criação. E nós gememos juntos. Nós temos as primícias do Espírito e gememos em nós mesmos, esperando essa adoção, a redenção do nosso corpo. E o Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas nesse momento, porque, meus irmãos, nós muitas vezes não sabemos sequer como pedir as coisas a Deus, mas o próprio Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Deus Pai, que examina, que escrutina os corações, Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Porque a Trindade, ela é una, ela é perfeita. Ela está em completa harmonia. O Pai, não sendo o Filho nem o Espírito Santo, mas Ele conhece o Filho conhece o Pai, o Espírito conhece ambos. Então, Deus Pai conhece a intenção do Espírito, e é o Espírito que, segundo Deus, intercede por nós, pelos santos, por aqueles que foram feitos santos por meio de Jesus Cristo. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Meu irmão, lamento dizer para você, na verdade eu não lamento, eu dou glória a Deus por isso. Mas se você está aqui, glória a Deus, porque foi Deus que decretou. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja o seguinte, Cristo morre por você e ressuscita para que você possa ser chamado de irmão dele, para que ele seja o primogênito de muitos que foram comprados pelo seu sangue. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, se vocês são salvos, se eu sou salvo, nós fazemos parte
de algo que Deus fez antes da criação. O Cordeiro, ele já foi morto antes da fundação do mundo, diz a palavra. Deus já te conhecia pelo nome antes de você existir. Diz a palavra de Deus que Ele escreveu todos os teus dias antes que qualquer um deles existisse. Olha que maravilha! Você é salvo, não é por nada do que você fez, você é salvo porque Deus assim determinou. Bendito seja o nome do Senhor. E para terminar, nós vamos adorar o nome do Senhor, mas antes do louvor, eu queria que os irmãos abrissem a palavra em Romanos 8. E nós vamos ler aqui do verso 31 até ao 39. Eu vou ser rápido, tá, meu irmão? Eu quero que os irmãos acompanhem e façam deste trecho a vossa glorificação, porque diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Meus irmãos, o que é que nós vamos dizer sobre estas coisas? E aí Paulo, ele começa a falar sobre essas coisas e diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, meus irmãos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Jesus Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa segurança, meus irmãos. Essa é a nossa certeza. Nós estamos seguros nas mãos do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor.